fonoaudiólogo educacional, em relação ao AE, atendimento educacional especializado, ele não é para ele fazer um atendimento clínico dentro do espaço escolar, mas é para ele contribuir de maneira que possa maximizar tudo aquilo que o professor preparado, que estudou, que se preparou para atender as necessidades educacionais especiais, ele venha trabalhar com qualidade. Então, o fonoaudiólogo educacional, nesse espaço, ele vai fazer orientação, ele vai fazer curso de capacitação, ele vai trocar ideias com esse profissional, de maneira que tudo que seja direcionado para cada necessidade seja alcançado da melhor forma possível. Então, nesse ambiente, não é porque é um atendimento educacional especializado que ele vai fazer o seu papel clínico ali, né? O fonoaudiólogo clínico, ele atua no espaço clínico. Na instituição, ele vai compor uma equipe, né, multiprofissional para estar desenvolvendo esse trabalho. Enquanto eu fiz um trabalho no município da nossa cidade, de Itaperuna, com a fonoaudiologia educacional, eu criei um projeto que foi muito significativo, né? Porque as escolas de zona rural, eles não conseguiram de forma alguma ter acesso ao fonoaudiólogo educacional. Então, nós fizemos um trabalho que o fonoaudiólogo, no caso eu, fonoaudiólogo educacional, eu ia até as escolas, né? Aí eu conhecia a demanda, a realidade, orientava os professores, anotava tudo que eles tinham de queixa, tudo que eles tinham de necessidade. Então, eles acabavam vendo a minha atuação ali como alguém que poderia contribuir para que o trabalho deles fosse um trabalho efetivo. Não que eles não fizessem um trabalho de qualidade, mas com o nosso suporte a gente pôde ver que o aproveitamento foi muito melhor. Assim, muitas são as histórias que foram significativas. Para mim, teve duas histórias que marcou muito a minha vida profissional. Foi quando as supervisoras de ensino falaram comigo que numa determinada escola da zona rural tinha uma menininha que não conseguia aprender a ler e escrever e eles achavam que ela era surda. Aí eu cheguei lá nessa escola, né, conheci a turma, uma turma multisseriada, onde a escola é pequenininha, zona rural, o professor trabalha com todos os anos de escolaridade do Fundamental 1. E aí eu observei que a menina não era alfabetizada, mas ela também não era surda, como eles imaginavam. Apenas ela era muito retraída porque ela não conseguia aprender e não conseguia fazer as atividades que a professora propunha para ela. E aí nós conversamos com a direção, com os professores, e foi muito significativo porque teve um dado momento que eu pedi que essa menininha fizesse um desenho. E ela deu o nome da menina que ela desenhou, o nome dela. E quando ela fez o desenho, ela desenhou com requinte de detalhes. Porém, uma coisa que me chamou muita atenção, ela não colocou boca na menininha que ela desenhou. Ou seja, ela retratou ela ali mesma. E aí foi uma situação muito emocionante, eu não me contive. E depois de uns 4 meses mais ou menos, eu fui procurada pela supervisora de ensino e ela disse que a menina estava sendo alfabetizada e estava acompanhando muito bem. Então, o que eu observei? Que todo o conteúdo que era passado para ela de terceiro ano, que não era compatível com o conhecimento dela, porque ela não era alfabetizada, ela não tinha motivação para aprender, então ela não se manifestava, como se ela tivesse se fechado nela mesma, né? E isso foi muito diferente depois. A mesma coisa foi quando eu fui numa escola longínqua de zona rural, nunca vi na minha vida um lugar tão longe, e tinha um menino que também não aprendia a ler e escrever. E aí eu soube que a frequência da escola, a frequência dele era um pouco irregular, porque o pai era peão de boiadeiro e o pai, ele viajava muito, então o menino tinha medo de ir para a escola e chegar em casa e não encontrar mais o pai. Mas eu soube que eles laçavam muito bem, então eu falei, eu não acredito, esse menino desse tamanho laçando. Pegaram uma corda e foram me provar que o menino laçava.
Só que foi assim, parece que foi uma mágica. Na hora que ele colocou a mão na corda, ele se modificou, ele parecia que ele era o rei, o astro, né? Aquilo ele dava conta. Aí eu cheguei para o professor e falei, tá aí a motivação para essa criança aprender. Então por que você não brinca, não faz uma dinâmica lúdica de laçar as palavras, de laçar as letras e formar as sílabas, de laçar os números para fazer contagem? E aquilo foi muito significativo. Então o nosso papel enquanto fonoaudiólogo educacional, às vezes a gente fica preocupado, né? Que tipo de proposta eu vou exercer, né? O que eu vou fazer? Não tem receita pronta. É de acordo com a realidade da instituição, é de acordo com a realidade daquela clientela, né? A gente tem que ter o suporte, né, de todo o referencial teórico para o nosso trabalho e conhecer as leis que regem a educação também. Aí o nosso trabalho aparece significativamente.